primeira coisa que você precisa entender e fixar na mente é que a gratidão ela é uma benção do universo. Então, quando você é grato, você se permite receber mais. Então, você precisa ser grato para poder receber mais. Se você começa a ter uma ingratidão, né? E isso é um movimento às vezes natural. Por que acontece essa ingratidão? Porque a ingratidão ela se relaciona ao nosso passado. Então, quando você às vezes fica traumatizado por informações do passado, você pode começar a criar em você a ingratidão. Por exemplo, né, na aula passada, no vídeo passado, eu falei sobre o propósito e a família. E quem assistiu essas aulas percebeu que eu falei da família de uma forma mais negativa do que positiva. Eu não queria falar de forma negativa, mas eu alertei que às vezes um excesso de apego à família pode atrapalhar o teu propósito. Eu não quero dizer com isso que você não tenha que amar os teus pais. Eu não estou querendo dizer que você tem que ser ingrato. É por isso que é muito difícil, sabe? Porque existem conceitos na nossa cabeça, na nossa cultura, que atrapalham a compreensão. Eu vejo muito, quando eu dou aula, eu fico muito preocupado com uma questão, porque às vezes eu falo uma coisa, mas você do outro lado da câmera, você ouve uma coisa diferente. Cada um de nós escuta a mesma frase e interpreta de forma diferente. Então você tem que entender que qual é a razão do porquê. Quando uma pessoa fala que a família pode atrapalhar o teu propósito, a pessoa pensa logo, então você é ingrato. Porque na mente não tem uma clareza sobre esse processo. Existem sentimentos de culpa, existem sentimentos não claros relacionados à família. Então é por isso que a gente fica muito preso à família, porque existem questões que não permitem amar. Então às vezes você acha que você está amando e você está fazendo o contrário disso. Quando a gente, por exemplo, ajuda algumas pessoas, você pode achar que você está ajudando e às vezes você está atrapalhando. Então, por exemplo, eu vou contar para você um exemplo que eu passei até chegar no Brasil. Eu, antes de chegar no Brasil, morar no Brasil, morei na Itália, morei na África, fiz vários movimentos, né? Já morei em muitas cidades. E era engraçado porque toda vez que eu mudava de cidade, eu olhava para outra cidade e fazia um movimento e falava dentro de mim que aquela cidade era ruim. Era uma maneira de eu me convencer que eu estava certo a estar naquela outra cidade. Então eu ficava caminhando, eu olhava para o passado e dizia, por exemplo, estou indo embora da Itália porque a Itália, eu não gosto da Itália, né? Eu estou aqui no Brasil porque eu gosto do Brasil. E dizem, por exemplo, que isso vale para todo mundo que vive no estrangeiro ou pensa em viver no estrangeiro. Hoje em dia é muito comum a gente ir morar fora do país. Por exemplo, um brasileiro que mora nos Estados Unidos, né, tem muitos que moram lá, ele só vai ter sucesso se ele for grato em relação ao país que lhe deu a vida e se ele for grato também ao país que lhe hospeda. Então o que a gente vê muito? O brasileiro que ama o Brasil e odeia os Estados Unidos, mesmo assim ele está lá. Ou então existem brasileiros que estão nos Estados Unidos e odeiam o Brasil. Então o que acontece? Se você está nos Estados Unidos e você odeia o Brasil, você perde a força da tua origem. Se você está nos Estados Unidos e odeia os Estados Unidos, você vai perder essa conexão, essa empatia com o país. E essas bênçãos que você pode receber lá. Então é muito importante, eu por exemplo hoje, eu adoro o Brasil, mas também gosto da Itália. Claro que eu prefiro morar no Brasil do que morar na Itália, senão eu moraria lá. Eu gosto mais aqui, para o momento agora, mas eu não falo que lá é ruim. Eu só falo que eu gosto muito, eu gosto de lá e gosto daqui, só que eu gosto de lá só para férias, né? Simplesmente isso. Então a gente tem que ter essa conexão com todo o nosso passado. Você tem que pensa no teu passado, tudo aquilo que você viveu no teu passado, você tem que conseguir exercitar gratidão em cada momento. Mesmo nos momentos ruins, você precisa ter gratidão. Então existem exercícios de gratidão que são maravilhosos para você pensar em várias pessoas, né? Alguns dizem, pensa em 50 pessoas, pensa em 100 pessoas para você ser grata. E faz uma análise cronológica de quanta gente te ajudou para que você chegasse até onde você está.
e você vai agradecendo, né? Então existem exercícios que a gente pode fazer em oração, em meditação, para agradecer, isso é muito poderoso. Mas, de toda maneira, o que eu quero dizer para você é que você tem que compreender que a gratidão tem a ver com o passado e tem a ver com as escolhas também que deram certo. Então, o que é que acontece? Como é que você pode exercitar a gratidão e fazer com que a gratidão seja um meio para atrair coisas boas? Primeiramente, você tem que saber observar o que aconteceu. Então, assim, você tem que desenvolver uma capacidade de observação. É por isso que é importante você fazer um autoconhecimento, você começar a aprender a se observar. Eu que sou um terapeuta, sou um alquimista e atendo pessoas, eu sou treinado em observar. Todo psicólogo, terapeuta, ele é treinado em observar, porque é o trabalho dele. Mas todos nós temos que aprender essa autoobservação para a gente poder aproveitar ao máximo e entender aquilo que está funcionando para nós. Porque eu vou fazer um exemplo para você. Eu hoje acordei, fiquei muito disposto e eu vou fazer uma série de coisas na minha vida hoje. Vou alterar minha rotina e vou fazer uma série de coisas legais. Aí a minha vida deu certo. Se eu sou grato, eu consigo observar, eu consigo reconhecer o que eu fiz de certo para que eu possa repetir essa experiência. Então é muito importante que você exerça essa gratidão, porque essa gratidão vai te permitir sentir isso. Eu percebo isso, por exemplo, às vezes eu tenho pacientes que eles trabalham comigo e eles têm uma dificuldade em perceber as melhorias que eles têm durante o tratamento. E aí o que acontece? Muitas vezes eles abandonam o tratamento. Por quê? Porque não estão observando as melhorias. Aqueles que enxergam as melhorias se empolgam e recebem cada vez mais. Então, não é que seja uma questão de efeito placebo, compreende? É que se você quando você faz algum caminho, pode ser uma terapia, pode ser uma viagem, pode ser qualquer coisa que você vá fazer. Se você faz ele com gratidão, aquele caminho começa a ficar cheio de sentidos. Então, muitas vezes, as pessoas que não têm gratidão, elas não têm graça. Na vida não tem graça se você não tem gratidão. Então, se você acha que a tua vida não tem graça, é porque está faltando você exercitar a tua gratidão. Certo? Espero que esse conselho te ajude muito, que eu acredito que é fundamental, tá? Uma outra coisa sobre a gratidão, como eu falei, na relação com a família, a gente precisa aprender a ser grato. Por que eu falei que vocês têm que tomar cuidado em se relacionar com familiares? Porque ao se relacionar com os familiares, você pode com facilidade, entrar às vezes em disputas. E se você disputar com familiares, se você brigar com familiares, vai ficar bem complicado você ser grato. Porque quando a gente briga com alguém, a gente não consegue ser grato à pessoa. A gente briga e no coração bate um desconforto. Então a gente pode até falar, eu sou grato, mas você não é grato aqui. Então é por isso que você tem que tomar cuidado. E como eu vou fazer um exemplo para você? Imagina que você tem um chefe, você tem um patrão, certo? Você trabalha numa empresa, estou fazendo um exemplo. Você trabalha numa empresa e esse patrão, esse empresário que é o dono da empresa, ele fala com todos os funcionários. Você tem o WhatsApp dele, certo? Você concorda que para que você ande bem na empresa e não tenha surpresas, o ideal é que você vá conversar com o seu empresário só quando realmente tem coisas importantes para dizer? Quando você só quer agradecer alguma coisa, ir lá falar uma coisa pontual. Porque se você ficar lá cutucando o teu patrão demais, quem sabe ele vai se chatear, concorda? Então, quando a gente, por exemplo, mexe com uma peça-chave da nossa vida, a gente vai mais devagar, concorda? Então, nossos pais é a mesma coisa. A gente tem que tomar cuidado ao mexer com eles, porque às vezes a gente pode ficar envolvido com situações complexas e depois o nosso ambiente de trabalho pode ficar complicado. Então, na verdade, eu acredito que vocês têm que sempre orar pelos teus pais, agradecer eles, ter momentos bons com eles, né? Momentos, de repente, não precisa ser todo dia, pode ser uma vez por semana, pode ser uma vez por mês, depende do que você gosta, e ter momentos maravilhosos, não é? É como quando, por exemplo, dois namorados se encontram, depois de um tempo que eles não se vê. Eles são super apaixonados, concorda? Então, quando você vai se encontrar com os teus pais, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias,
você pode ser o melhor filho que eles têm e mostrar todo o amor e carinho e gratidão que você tem com eles. Mas quando a gente lida com pai e com mãe todo dia, não fica tão fácil às vezes lidar tão de maneira leve, né? Por quê? Porque entram essas questões umbilicais no meio. Então, para você exercitar o poder da gratidão, eu aconselho você a trabalhar toda essa linhagem, a você trabalhar toda essa tua relação com o passado e observar se você está sendo grato para cada coisa que você vai fazendo ao longo do dia, certo? Outra coisa que eu queria falar, que eu anotei aqui para não esquecer, vamos ver se eu falei tudo isso, é isso, né? A gente tem que lembrar que tudo aquilo que a gente tem, que a gente recebeu, na verdade é um instrumento. É como se nós somos um instrumento para que as coisas aconteçam, né? Se eu começo a, por exemplo, achar que, por exemplo, estou aqui dando aula, né? De repente eu tenho várias inspirações boas e eu fico pensando, não, porque eu sou muito legal, né? Porque eu, Stefano, isso é uma tendência, vamos dizer assim, um pouco egóica, né? Que por um lado pode ser positiva, não é negativa, pode ser positiva, mas quando exagera, você se desconecta do fluxo. Então você tem que exercitar gratidão quando você recebe intuições, quando você está sendo um instrumento. Porque ao exercitar gratidão, você estará sempre deixando esse copo, esse recipiente, pronto para receber mais. Então, essa atitude é super importante. Se você tem dificuldade com relacionamento, você precisa ser grato a todos os parceiros que você já teve, mesmo que não deu certo. Isso é muito importante. Quero também falar para você sobre uma questão importante, que é o excesso de gratidão. Existem pessoas que têm um excesso de gratidão. O que é um excesso de gratidão? Você é uma pessoa bastante grata, e aí quando uma pessoa te faz um favor que de repente para ele até foi fácil, mas para você foi um grande favor, você pode começar a ficar meio que querendo devolver para essa pessoa o que ela te deu, né? Então, ficar com um excesso de gratidão. Excesso de gratidão também pode ser arriscado, né? Você tem que tomar cuidado que essa relação do dar e do receber com as pessoas não seja desequilibrado. Tem que sempre manter essa questão do dar e do receber. Muitas vezes o excesso de gratidão ele se torna fanatismo, né? Porque a gratidão ela tem muito a ver com a espiritualidade e com a fé. Quando a gente fica grato demais, fica fanático, é a mesma coisa de quando um filho fica muito ligado ao pai e não se desliga, né? Afinal, por exemplo, eu estou ensinando para vocês várias coisas nessas lives e claro que eu fico feliz que vocês estão gratos por aquilo que eu estou ensinando para vocês, mas também vocês têm que entender que aquilo que eu estou falando para vocês é para vocês, então vocês também têm que se empoderar disso. Então, quando vocês têm uma gratidão normal, equilibrada, vocês se empoderam daquilo que eu falo. Então vocês podem pegar todo esse conhecimento e usar na vida de vocês. Vocês podem divulgar esse conhecimento. Às vezes vocês podem compartilhar o link do meu canal do YouTube, se vocês tiverem dificuldade de falar, de reportar tudo. Mas se você consegue falar com as tuas palavras aquilo que eu te ensinei, você pode. Você está habilitado a divulgar essas informações. Porque afinal, é para isso, a verdadeira gratidão não é você ser grato a mim. Você tem que ser grata, você tem que ser grato, ser grata à informação. Então, a informação, para que você seja grato, grata, você tem que usar essa informação. Se essa informação que eu estou te dando, você não usa ela, você não está sendo grato. Porque não é só uma questão de dar e de receber comigo. Você pode assim, por exemplo, você pode, para ser grato, você pode me ajudar a compartilhar as lives, né? Falando nisso, quem está no Facebook, compartilhem as lives. Vocês podem me ajudar fazendo depoimento, né? Para divulgar mais o trabalho. Mas não é só isso. Para ser grato, sobretudo, você tem que aplicar o que eu falei. Então, assim, vocês que sentiram que a Matrix ela tem muita importância e gostariam de melhorar, mas tem que praticar, ir na natureza, fazer aquelas dicas que eu falei da natureza, por exemplo. Certo? Então, eu acho que a verdadeira gratidão é você colocar em prática aquilo que você aprende, você usar, você não segurar na tua mão, mas você fazer com que você use aquilo
e você passe para frente. Você fale para mais pessoas, você faça com que isso flua no universo. Como treinar a gratidão diária? Bom, existem muitos exercícios de treinar a gratidão diária. Por exemplo, diariamente, você pode, quando você vai dormir, fazer uma avaliação de tudo aquilo que você fez. Todas essas tarefas que você conseguiu cumprir no dia de hoje e agradecer você mesmo por ter feito isso. Tem gente que vai dormir e fala, tá bom, eu já fiz. Mas existe um vídeo muito bacana, é uma postagem antiga, né, que tem um cara americano que ele acorda e todo mundo que, tipo a esposa, as crianças, tudo empacotado, que parece um presente, né? Aí fala assim, minha esposa, você está aqui, uau! E cada coisa que ele encontra, ele recebe como se fosse um presente. Então, quando você acorda de manhã, cada coisa que você tem, você começa a perceber que é um presente. Porque você tem várias conquistas, que você já fez várias coisas na sua vida, mas você não agradece por essas conquistas, porque você acha que você já conquistou. Então, nesse vídeo, cada coisa que ele recebe, o biscoito que ele vai tomar no café da manhã, uau, eu tenho luz em casa, uau, eu tenho uma ducha em casa, né, que tem água quente, uau, gente, eu tenho água corrente em casa, uau, gente, sapato, eu tenho sapato, né, é uma coisa meio hilária, e até o carro dele tá tudo empacotado. Para gente, eu tenho um carro. Então, o ideal é você sempre estar presente por todos os presentes, para cada coisa que você tem, né? E você sentir o prazer de ter aquilo, né? Que às vezes a gente tem um problema porque a gente fica insatisfeito com aquilo que a gente tem e a gente perde a gratidão. Quando a gente quer trocar de carro, por exemplo, tem pessoas que odeiam o carro que tem que sair, que tem que vender, não aguenta mais. Mas não pode, você tem que ter gratidão por tudo que você tem, mesmo que você queira trocar. Porque se você odeiar aquele carro, você vai vender ele bem baratinho, você não vai conseguir vender ele bem não. Então você tem que ter muito amor em tudo que você tem, mesmo que você queira vender ou se desfazer. Porque afinal você traiu aquela conquista. Então é a tua história. Tudo que você tem faz parte da tua história. Quando eu teve meu primeiro consultório, eu vou contar uma história para vocês muito linda, né? Quando teve meu primeiro consultório, eu aluguei minha sala, fui lá em Fortaleza, num bairro de Fortaleza, e onde eu teve meu primeiro consultório e onde eu teve muito sucesso lá, fui muito bem sucedido. Fiquei lá durante um tempo, um bom período, foi muito legal. E a um certo ponto eu tive uma proposta para mudar e mudei de consultório. Ao mudar de consultório, normalmente, quando eu mudei já de aluguel, de casa alguma vez, eu deixava a casa antiga com desprezo. Sabe? Eu falava assim, eu vou para esse lugar novo, que legal. Eu olhava sempre aquilo que era a antiga casa, o antigo apartamento, com desprezo. Aí o que aconteceu? Quando eu estava entregando o consultório, eu estava fechando a porta e fui embora. E eu estava tomando um floral astrológico, que eu descobri qual é o floral astrológico da gratidão. Eu descobri tomando ele. E aí eu comecei a tomar esse floral astrológico e aí eu falei, gente, eu não vou fechar essa porta e vou embora assim. Eu preciso agradecer. E isso eu nunca fazia. Aí do nada eu eu entrei dentro da sala, me tranquei por dentro. Toda a sala estava vazia. A sala estava vazia porque eu tirei tudo da sala, tinha pintado, sabe? Aí eu entrei na sala, sentei, né, em posição de yoga, eu fechei os olhos e eu comecei a pensar em tudo aquilo que tinha acontecido naquela sala e como aquela sala me ajudou, quantas coisas lindas aconteceram, quantas curas, quantas pessoas vieram para aquela sala, conheceram a minha alquimia. Eu já naquela sala, inclusive, hospedei também outros terapeutas, hospedei até meus professores que deram, inclusive, atendimento lá. Então, aquela sala, para mim, ela tem muitas boas lembranças. Mesmo que não servia mais para mim naquele momento, eu tinha que agradecer. Foi muito engraçado, porque a um certo ponto eu comecei a sentir um calor no peito muito grande, eu comecei a chorar. E eu não tinha muita coisa de chorar naquela época, sabe? Até agora eu choro um pouco mais, mas na época eu não chorava nada. Então eu fiquei muito impressionado
com essa coisa e fui bem tomando esse floral que aconteceu isso. E é engraçado porque depois eu fiz várias coisas através desse floral que me permitiram ter muitas conquistas materiais dentro de um mês. Em um mês eu teve um upgrade e eu consegui conquistas que eu achava que ia demorar um ano para conseguir. E foi tudo através da gratidão. Então por isso que é muito importante você se conectar com esse poder.